Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista nesse tipo de gente aqui, pecadores CCBistas. Eu vou analisar esse caso aqui, esse babado aqui, daqueles sem noção que fecharam a igreja lá no Santana do Itararé. É numa fazenda chamada de Sene. Ela é regional administrativa de Santo Antônio da Platina. Mas tá falando aqui de outra, né? Não sei o que eles fizeram. E essa fazenda de Sene, o pessoal, eu vou lhe contar a real. Eu vou analisar a real, os bastidores, a origem dessa sacanagem. A origem do mal. Tá vendo essa aí, tá vendo a igrejinha aí, né? Ela aí, fazenda Sene. E eu vou lhe explicar por que isso acontece. Isso não é o primeiro caso que aconteceu. É porque hoje o negócio tá tudo filmado, tudo gravado. Mas isso aqui, meu amigo, acontece há tempos. Esse tipo de babado aqui. Eu morei vizinho a um templinho de Baal desse aí. E deu o mesmo problema. Eu vou lhe contar aqui a origem do mal, a origem da sacanagem. Isso aqui não tem inocente, não. Esses pecadores CCBistas que estão brabinhos aí com o ministério, isso aqui é tudo farinha do mesmo saco, rapaz. Aqui é o sujo falando do mal lavado. O cavaleiro aqui vai passar real. Sabe? Escuta o áudio aqui. De Deus, meus irmãos, tudo bem? Hoje, dia... Isso aqui é cobra. Isso aqui é cobra engolindo cobra, rapaz. De 2023, Aqui não tem inocente, não. estamos aqui na igreja situada na cidade de Santana do Itararé. Tem gente que defende esse tal de povo aqui, mas isso aqui, esse próprio povo aqui, foi quem faz parte da origem do mal. Então esse povo aqui não é inocente. O ministério é vilão, esse povo aqui também. Todos os dois são sujos. Eles são iguais. Isso aqui é consequência que eles mesmos causaram. Ou seja, transgressão. Transgrediu a lei, dá nisso aqui. Quem planta vento, colhe tempestade. Estado do Paraná. Tá vendo a igrejinha aí, né? Ela aí. Uma igreja no meio do mato, como os irmãos podem ver. No meio do mato. Vou lhe explicar. Onde Deus dá a graça do nosso irmão Wagner Matheus. Deus dá graça. É merda de graça. Atender como cooperador de ofício ministerial. Aqui está um pouco da nossa irmandade que já chegaram. E no sábado que se passou, foi feita Não tô me aguentando. uma reunião Eu vou dizer a às origem. escondidas, Vou dizer o motivo que causou isso aqui. planejada pelo nosso ancião Pedro Galdino e Jean Marlúcio. Esse aqui, que foi citado aqui, é os manda-chuva. É os lampiões da paróquia, sabe? Os pó de tudo. Apoiado por alguns outros irmãos do ministério, Política. para que viesse tirar a liberdade do servo de Deus. Servo de Deus, Ó, o ele é cooperador, empresário, Empresário. alimentício. vende coisas, Na bugiganga. pandemia ele veio a quebrar e veio adquirir algum tipo de dívida. Quebrou. Então ele está Quebrou na pandemia. de alguma forma tentando sanar. Tá endividado. De uma forma covarde. Tirou liberdade porque o cooperador se endividou. Sabe? Quebrou na pandemia. Como é dívida, tá no estatuto, não pode atender. De forma traiçoeira. Acabaram manipulando alguns outros irmãos. Fizeram algumas documentações falsas. Afirmações enganosas. Esse cooperador perdeu, sentaram ele porque ele é endividado. Acontece que esse cooperador, quando estava lá, que ele é empresário, antes da pandemia, ele quebrou na pandemia.
Antes da pandemia ele estava numa boa. Acontece que esse cooperador, quando estava numa boa, estava assim com aqueles que agora sentaram ele. Entendeu? E estava cagando e andando pro povo. Porque ele estava numa boa. Então ele estava andando para cima e para baixo com esses que sentaram ele. Então aqui não é vítima. O cooperador que foi sentado, ele não estava aqui nesse protestinho. Porque ele está lá dele. No tempo lá que ele acertar as contas, ele volta para o ministério e esse povo continua povo. Sabe? Mas essa não é a origem. Eu vou te contar a origem do mal. Vieram junto ao Conselho de Anciões de Apucarana, que rege o nosso Estado, a afastar o servo de Deus do seu ministério. Está no estatuto. Membros dessa casa de oração, membros, não concordamos com o ato traiçoeiro, pois ele fere arduamente o código de ética do ministério, onde fala que quando há uma acusação, a pessoa que está sendo ali lesada, ela tem um amplo direito de defesa e tem que... O cavaleiro aqui já disse 700 mil vezes e vai dizer novamente: eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Aqui, meu amigo, é culpado, é culpado. Aqui não alisa ninguém, aqui não faz média com ninguém. Esse povo aqui não aceita que o cooperador perdeu o cargo. O cooperador foi sentado e afastado por causa da dívida. Está no estatuto da igreja, por causa da dívida. Certo? Certo. Por que esse povo não aceita que o cooperador seja sentado? Se o cooperador não for sentado, o ministério quebra o próprio estatuto que botou que irmão de ministério não pode estar endividado para atender culto. Aí eles vão quebrar o próprio estatuto. Então eles sentaram o cara. Por que esse povo aqui está revoltado e não quer abrir a igreja? Sabe por quê? Porque foi esse povo aqui que fez vaquinha para construir a igreja. E eles têm nota fiscal dos materiais que construiu a igreja. Eles talvez tenham negociado lá com o dono da fazenda. Eu não sei se o dono da fazenda é irmão. Ou esse terreno aqui é arrendado ou alugado para fazer a igreja. Então esse povo aqui, eles se reuniram, fizeram a vaquinha, deixaram de comer o bife deles para ir comprar linguiça e salsicha para sobrar dinheiro do salário deles, da renda deles, para construir essa merda de igreja. Então esse povo se acha o dono disso aqui. O ministério que não moveu uma palha para construir esse templo de Baal aqui, não tem vez aqui. Essa é a origem, meu amigo. Então esse povo, eles tiraram do próprio bolso, eles foram trabalhar lá no final de semana, cansado para construir igreja, eles fizeram essa igreja, eles se acham os donos. E aí, o ministério que foi botar o para cooperador lá, por que esse povo construiu essa igreja? Porque eles também têm interesse em ter cargo e em ter ministério. Eu já vi esse filme, meu amigo, há muitos anos na congregação. Isso acontece muito. De irmãos fazer vaquinha para construir igreja no meio do nada, porque ele também quer cargo na igreja, e aí eles se sentem um dono. O ministério e a administração não pisaram o pé lá, só foram lá no tempo da abertura ou para apresentar o cooperador. Porque esse povo aqui, eles mandam desse tipo de lugar. Então eles não, nesse tipo de lugar o ministério não apita. É que sabe lá no Rio de Janeiro, miliciano e traficante, que o Estado lá apita pouco? Porque lá tem os traficantes e tem os milicianos. Então o Estado lá tem que pedir licença para entrar. Então nesse tipo de igrejinha aqui, o povo que constrói, que deu sua mão de obra, que foram lá no final de semana, que fizeram vaquinha, que compraram o terreno, ou que alugaram o terreno, ou que arrendaram o terreno, se acham os donos. É por isso que eles falam grosso assim. Então eles não aceitam, fecha, por quê? Porque o ministério sabe que não fez nada lá, só vai lá na abertura ou para apresentar. Porque o ancião da regional nem pisa o pé nesse tipo de lugar. Ancião assim que tem mesmo que ele não seja regional, mas ele atende um lugar assim para mil, por exemplo, essa igreja no Paraná. O cara lá do Portão e outras regional do Paraná, eles não vão nesse tipo de lugar.
Quem vai nesse tipo de lugar é ancião baixo clero. Porque ancião mesmo, de regional, ancião de igreja grande, não vai nesse tipo de biboca. Então o povo se acha um dono. Essa é a origem do mal. Essa é a origem da sacanagem. O povo ensoberbece o ministério e depois reclama do ministério. Quando está tudo bem, em casamento, quando está tudo bem, meu amigo, está as maravilhas. Mas quando um fere o interesse de outro, aí dá nisso aqui. Isso aqui é o sujo, falando do mal lavado. Não há inocente aqui. O povo da congregação não é inocente. Acontece quando você anda transgredindo a lei, quando você anda nas trevas, você não põe a boca no trombone, enquanto se alguém não pisar no seu pé. Lá no caso de Moisés, Moisés se doeu pelo irmão. Por quê? Porque era homem de Deus. Então ele se quebrou pelo sofrimento do outro irmão. Um ser besta, ele só se move quando alguém pisa no pé dele. E por que ele faz isso? Porque ele é corrupto, pai. Ele corrompe a palavra. Enquanto não pisar no pé dele, ele fica caladinho. Ai, mãe, entrega na mão de Deus. Ai, mãe, vamos orar. Ai, mãe, deixa pra lá, vamos orar. Agora pisa no pé dele que ele faz vidinho e protesta. E aí, é tudo farinha do mesmo saco. Porque eles quem puxam o saco do ministério. Esse cooperador aqui que foi sentado, eles puxaram o saco dele. Estão puxando o saco dele, estão defendendo ele. Só que quando esse cooperador voltar para o ministério, ele vai voltar a andar com aqueles caras que sentaram ele. E esse povo aqui, nos bastidores, esse povo aqui continua sendo um Zé Ninguém. Rapaz, eu conheço esse filme, aqui não tem inocente não. O cavaleiro não passa a mão na cabeça de ninguém não. Aqui é o sujo falando do mal lavado, vamos se lascar. Avisado antecipadamente do que está acontecendo. Eu sei fazer justiça. Eu sei fazer justiça. Eu sou instruído para... Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. É errado, é errado. É culpado, é culpado. É inocente, é inocente. Porque um povo que não anda na lei, tropeça. E dá nisso aqui, guerra civil. Deu lá no tempo de Neemias. Neemias, lá, sabe? Quando chegou em Jerusalém, viu aquela bagunça toda, e de gente que transgredindo a lei, e aí Neemias foi e disse, não, você faz isso, sabe? Porque é um povo que transgride a lei. Deu lá no tempo do Davi, guerra civil, sabe, meu amigo, transgrediu a lei, dá merda. E esse povo aqui, e quem não sabe fazer justiça, fica inocentando, dizendo que esse povo aqui é coitado. É nada, esse povo aqui é tão culpado como o ministério. Aqui é o sujo falando do mal lavado. Tudo pecador. Vamos se lascar, rapaz. E o que não foi feito aqui? Um povo desse aqui, eles gastaram dinheiro, gastaram seu tempo, trabalharam voluntariamente para fazer esse templinho de merda. Eles não fazem isso para ajudar um pobre necessitado que mora lá na periferia ou não tem casa. Mas para fazer a merda do templo, eles se mexem. Por quê? Porque eles também têm interesse de futuramente ter cargo na igreja, ser cooperador de jovem, ser porteiro, porteira, obra da piedade, instrutor, encarregado de orquestra, encarregado regional. Vão se lascar, rapaz. Nós, irmãos que estamos fundando assim, nessa casa de oração, tomamos a decisão de fechar a igreja. Tá? O povo tomou a decisão de fechar a igreja. Lógico que eles custearam a construção da igreja. Tomamos a decisão. Porque é um templinho de Baal. Lê lá em Juízes que você vai ver a Mica lá que fez um templo, contratou um sacerdote, assalariou um sacerdote e deu tudo para ele atender culto lá. Porque tem juízo. Porque não tinha lei, não tinha ordem. Quer dizer, lei tinha, mas todo mundo transgredia. Aí todo mundo tem lei, todo mundo transgride, no final quer se dar bem. Vamos se lascar, rapaz. Então, nós estamos filmando aqui, a igreja está fechada. Fecharam a igreja. Escuta toda terça-feira. Essa igreja ela só volta a ter culto após o Conselho de Ancião do Estado do Paraná. Cidade... Esse aqui é o Che Guevara dos CCBistas. Esse aqui que filmou, esse aqui é o revolucionário. De Apucarana, o irmão Santino,
e demais anciões, Monsenhor Velho, Moncardos e Astorga, e o Conselho do Brás, composto pelo Mão Cláudio Marsola, Mão Silvano. Quem invocar o Braz? Nos ouvir, irmão. Invocou o César. Porque o que está acontecendo aqui nada mais é do que uma perseguição espiritual por tudo que Deus já fez nesta igreja e uma perseguição, vamos usar o termo assim, política contra o cooperador. Tá bom? Não é nada disso. Aqui não tem perseguição política. Só se em outro caso. Se o caso for a dívida, não tem nada de perseguição política aqui. O Ministério botou o estatuto lá que endividado não pode atender. Ele cumpriu o estatuto que ele mesmo colocou. E aqui perseguição? Não. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-te. Isso aqui especificou para quem? Para ancião, para cooperador, para diácono, para irmã da piedade, para povo? Não, isso aqui é para todo mundo, rapaz. Porque esse tipo de gente há no ministério, há nos anciãos, há nos diáconos, cooperadores, encarregados regionais, e há no povo em geral. Está no povo em geral. Então, povo que é assim, vai dar merda. Cara, que vai dar merda. Se esse povo não fosse assim, não haveria esse tipo de coisa. Porque é povo. Aqui ele está reclamando de política, que o Ministério fez política. Esse povo também faz política. Que ele puxa saco de ancião. Ele fica babando por ancião. Ele fica babando por gente do ministério, que ele também quer cargo. Então aqui é o sujo falando do mal lavado. Porque esse povo é tudo igual. Ele e o ministério. O ministério é assim porque esse povo é assim. Porque se esse povo gostasse de justiça, não babava o ministério. Em vez de aplicar esforço, se esforçar para fazer uma igreja, fazia isso em casa para irmão que paga aluguel. Não, o cara faz igreja porque ele também quer ser do ministério, está fazendo política. Todo mundo na congregação quer cargo. Porque se você não tiver cargo na congregação, não tiver um crachá, você se sente inferior. Então essa é a origem do mal, porque é povo amante de si mesmo. Então agora que pisou no pé dele, agora ele está aqui brabinho. Não, ele também é assim. Ah, vai, rapaz. Que sabemos de atos do ancião Pedro Galdino de corrupção. Aqui ele está fazendo uma acusação. Que sabe de atos de corrupção aí citou o nome. Sabe? E por que ele agora... Por que só agora ele gritou? Se ele sabe dessa corrupção aqui do ancião, que ele citou aqui, por que só agora ele gritou? Porque agora pisou no pé dele. Porque esse povo é assim. Ele sabe de coisas, mas ele entrega na mão de Deus. Ele sabe de coisa, vamos orar a Deus. Ele sabe de coisa, irmão, vamos esperar no Senhor. Mas quando pisa no pé dele, aí ele põe a boca no trombone. Porque é povo que anda no caminho torto. Sujeito que anda no caminho torto, interessa para ele, ele defende. Não interessa, ele não defende. Pecador é assim. Quando a coisa interessa para ele tá aqui a lei. Quando a coisa não interessa para ele, irmão, ficar em paz. Isso é coisa de gente pecador, que só defende a causa quando interessa para ele. O cavaleiro não, meu filho. O cavaleiro passa real. Você é pecador, você é culpado, é culpado. Você é pecador, é pecador. Aqui não faz média com ninguém, não. Distorção. De tentar vender o ministério. Olha. A acusação que ele faz aqui. Olha. Por tudo que Deus já fez nesta igreja. E uma perseguição, vamos usar o termo assim, política contra o cooperador. Tá bom? Por quê? Sabemos de atos do ancião Pedro Galdino de corrupção, distorção, de tentar vender ministério.
Quem é que não sabe disso na congregação, de irmão que faz política, conchavo, nepotismo e etc, etc. Mas nego só põe a boca no trombone quando pisa no pé dele. Vai na casa de um CCBista aí e fala disso aí. Ó, irmão, o ministério tem muito parente no ministério, só sobe gente pro ministério, quem tem dinheiro, quem é parente do ministério. Vai! Com 2 minutos de conversa, ele... Ai, irmão, vamos orar a Deus. Ai, irmão, vamos entregar na mão de Deus. Ai, irmão, fique em paz. Ai, irmão, sabe? Ele não quer nem conversa. E se bobear, ele te expulsa. Joga uma indireta para você sair da casa dele. Vai na casa de qualquer CCB, tem assim. O próprio ministério fala isso. E a Irmandade dá glória a Deus. Agora, quando pisou no pé dele, aí ele vem denunciar. Sabe, é o sujo falando do mal lavado. Ele também é culpado. Porque por que ele não denunciou antes? Ele não falava antes. Sabe? Eu não sei se ele é músico, se ele tem cargo na igreja, mas é o tipo de cara que também queria ser do ministério. Muitos desse pessoal que faz igrejinha assim, quer ser do ministério. Ah, rapaz. Negociar, né, de fazer algumas coisas e tudo isso. Quem não sabe disso? Provas infundáveis da pessoa dele. Então nós queremos... Ele errou aqui, em vez de dizer que tem provas irrefutáveis, ele falou infundáveis. O Conselho de Ancião nos ouça. E após ele nos ouvir, os cultos nessa localidade voltam ao seu normal. Caso contrário, essa igreja vai ficar fechada. Dia de culto, né? Vamos fazer campanha na frente da igreja. Certo, irmãos? Porque se acha... Vamos tomar toda a providência necessária que vai ser preciso para essa igreja continuar fechada enquanto o nosso cooperador, o Wagner Mateus, não for reconstituído no ministério como deveria. Se o servo de Deus tem algum problema financeiro e precisa, de alguma forma, acertar as suas contas, deve dar um prazo para o servo de Deus, como manda o estatuto da congregação, para que ele possa regularizar a sua situação. Porque a Irmandade que aqui congrega, mesmo sabendo da dificuldade financeira do servo de Deus, mesmo sabendo da prova que ele está passando, a Irmandade está com ele. A Irmandade não desampara ele. Então nós não aceitamos meia dúzia de ancião que nunca pisou o pé aqui, ó. Nunca andou 35 quilômetros de terra para vir congregar no meio do nada, do lado dos eucaliptos, vir falar o que pode e o que não pode na nossa igreja. Tá? O que é que vai acontecer? O cara fica, ancião não vai na igreja no meio do nada. Ancião não vai à igreja em bairro, rapaz. E ancião não congrega no bairro, um bairro que tem asfalto, água encanada, infraestrutura boa. Ancião não vai na igreja em bairro, vai em igreja no meio do mato. Por que esses caras constroem igreja no meio do mato? Porque eles também querem cargo. O que é que pode acontecer aqui? Se ancião dizer, tá bom, não vai ter culto lá, então fecha lá e você vai congregar na cidade. E aí, muitas pessoas que... aí o ancião, se os anciãos foram lá conversar com esse povo, numa visita, marcar uma reunião, conversar. Ele joga meia dúzia de praga, diz lá que não é assim, a obra de Deus não é assim, tem... Então, esse aqui pode ficar isolado na paróquia, outros vão se convencer, vão dizer, irmão, deixa pra lá, tá? Irmão, quando o irmão pagar a dívida, o irmão volta e tal, e tal. Se não, o ministério fecha a igreja, pronto, e você vai congregar lá no meio de nada. E aí, fecha a igreja, a salinha lá. Sabe? É isso que vai dar. Porque o ministério é assim, rapaz. O ministério fecha a questão. Mesmo que tenha um ou outro lá que antes se mostrava amigo desse cooperador que foi sentado, vai atender para o ministério, rapaz. Vai apoiar o ministério que comanda. Se esse cooperador tinha conservos, que ele chama outro de conservos, o cooperador de jovem, outros cooperadores, que ele chamava de conservos, lá na reunião, eles vão tudo pender para os anciãos que comandam, aí ele vai ficar sozinho, o cooperador. E o povo também. Aí se bater o pé, fecha a igrejinha lá e pronto. Porque o ancião tem o poder de persuadir. Sabe, meu?
Povo que anda no caminho torto, não anda no caminho reto. É assim. Meus irmãos, Deus abençoe. Mas na verdade, irmão, o que aconteceu aqui hoje é a seguinte situação, né? A casa da situação não está acontecendo, e a produção a faculdade está acontecendo. E antes mesmo, nós conversamos com todos os membros e, infelizmente, eu não vou perguntar da própria pessoa para falar, mas o Ministério em si, ele sempre decide, né, algo, e muitas vezes nós não somos ouvidos. Eles decidem e ali sempre é assim, tanto que Siqueira Campos, ele é tão... Áudio tá ruim, né? Áudio tá ruim. Vou ver se um pouco aqui. Sim, todas as regiões, eles passaram, sentiram passar, mas aqui é a educação de abrir a igreja para não. Porque não tem necessidade de ficar gravando essa. Aqui quando Paulo falou aqui, ó, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências. Isso aqui é concupiscência mundana. Sabe? Concupiscência mundana. Olha, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante. Porque a gente, que todo mundo busca o seu próprio interesse. O interesse não é coletivo, o interesse não é pelo bem geral, o interesse é cada um por si. Povo que não é justo é assim, cada um busca o seu próprio bem. Povo que ama a si mesmo, tem seu próprio interesse, ele briga só pelo seu próprio bem, ele não briga pelo bem geral. Quando está levantando ancião, filho de ancião, levantando diácono, que é filho do ancião, quando está levantando, fazendo nepotismo, ninguém reclama, ninguém denuncia, porque não pisou no pé dele. Quando ele reclama que o ancião lá está vendendo o ministério, ninguém reclama disso. Agora, se pisar no próprio pé, aí reclama. Porque é um povo que não briga pelo que é, pela comunidade. Não briga pelos seus próprios interesses. Se fere os seus interesses, aí põe a boca no trombone. Se não fere, não põe a boca no trombone. Gente que é assim, não é justo. É ímpio, briga pelas suas próprias concupiscências. Então, mexeu com o cooperador dele, mexeu lá com a divindade dele, mexeu lá com o ídolo dele, aí ele pôs a boca no trombone. Se outros bairros não vai interferir nesse tipo de coisa, outro bairro lá. Por quê? Porque não mexeu com o interesse do outro bairro. Sabe? Então cada um luta por si. Ama a si mesmo, ama os seus próprios interesses. Então o ancião ama o interesse dele, o outro lá ancião ama o interesse dele, um povo de um bairro ama o interesse dele, sabe? Então o ancião vai lá e constrói uma igreja no bairro bonitinho, vai lá constrói uma igreja na cidade, que é o cartão postal da cidade, bonitinho. Aí aquele povo lá ama o ancião, ama o ministério. Aí outro bairro lá que dá problema, aquele povo lá que foi beneficiado não vai comprar a briga do outro, não vai lutar pela causa do outro. Não, todo mundo ama o seu próprio interesse, busca o seu próprio interesse. Por isso que Paulo falou assim, homens amantes de si mesmo. Então dá nessa merda aqui, ó. Quando estava tudo bem, aí o ministério, ninguém denunciou nepotismo. Ninguém não denunciou política, ninguém denunciou venda de cargo. Mas pisou no pé. Então, o sujeito vê a coisa que está fazendo errado, o sujeito vê a sacanagem que o ministério está fazendo, mas se o ministério não pisar no pé dele, não interferir no interesse dele, ele fica calado. Pegou a visão? Isso aqui, meu amigo. Então, esse povo aqui,
ele se acha o dono dessa igreja. Porque ele tem interesse nessa igreja. Dessa igreja aqui, pode sair cooperador de jovem, diácono, irmã da piedade, porteira, irmã do som. Pode sair cargo. Aí ele vai testemunhar lá na igrejona grande que ele tem cargo na obra. Que ele é instrutor de música. E onde é que ele instrui música? Na salinha lá, para 2 ou 3. Mas ele vai testemunhar lá no portão, lá na central de Joinville, lá na central lá grandona, que ele tem cargo na obra, que eram separados para fazer a obra do Senhor, que Deus deu a graça, que ele atende, que ele tem cargo na obra, sabe? É para isso que serve essas igrejinhas aqui. Ah, rapaz. Tem necessidade da gravação. É porque ultimamente, como diz, falam umas coisas, depois distorcem, então por isso que nós estamos gravando. Mas, resumindo, o que eu estava falando, Siqueirão Campos, ele tem a sua ordem, né? Tem uma ordem e todo mundo vai obedecer, independente de qualquer coisa. E mediante o que aconteceu com o irmão Carlinhos, nós não estávamos na reunião, não participamos, não sabemos, não vou falar com o irmão Carlinhos Santo, porque eu não sei da vida dele em particular. Só que nós achamos por bem, meu irmão, hoje, não eu da igreja, não acontecer o que aconteceu na Papirosa, porque foi uma figura aquilo, né? Todo mundo na igreja, tudo naquele caminhão. Então nós trancamos a igreja, mas não só hoje vai estar trancada a igreja, está tudo contado, até que o irmão Carlinhos seja ouvido pelos maiores. Essa foi a decisão de todos os irmãos, todos os leigos, sim, só que eu ainda expliquei para ele, o Monsadir, também cadê o Monsadir? Aqui, ele chegou para mim e nós explicamos para ele, e ele também falou que seria muito feio acontecer lá dentro, mas ele falou, só que eu não sou culpado, eu estou aqui para aprender, irmão. Aí o ministério chegou para abrir a igreja, para fazer culto, a igreja fechada, e não deixaram o sujeito fazer culto. Não deixaram. Aí o sujeito lá chega com pastinha debaixo do braço para atender culto, chega lá tudo fechado e o povo não vai abrir não vai haver culto aqui não. Agora vai abrir, o departamento jurídico do Brás vai chegar lá com uma ordem judicial para abrir a igreja? Não vai, o departamento jurídico do Brás não vai entrar na justiça com uma ordem judicial para chegar lá para abrir a igreja. Por quê? Porque vai dar escândalo, meu amigo. O ministério só faz isso para crítico, para tirar vídeo do ar, que nem já tirou um meu aqui, sabe? O ministério não vai fazer, o maldito departamento jurídico daquela bosta não vai pegar uma ordem judicial para chegar lá e abrir igreja, porque vai dar mais escândalo ainda, pode sair nos telejornais locais. Então aqui vai ser um negócio de bastidor, de visitar o irmão, de chamar para reunião, de dizer, irmão, quando o irmão pagar a dívida, o irmão volta, tal, não vai, sabe? Aqui não vai haver merda de departamento jurídico, aquela bosta, não vai. Aí vai trabalhar nos bastidores para casar, aí esse aqui que está fazendo o levante, o Che Guevara que está fazendo levante, vai conversar com ele, vai até chamar o cooperador que foi sentado para conversar com ele. Irmão, fique em paz, irmão, vou morar. Quando me acertar aqui, eu volto e tal, sabe? Depois vai ser conversa de bastidor aqui e jogando tudo para debaixo do tapete, para depois abrir e dar igreja. Aí depois lá no culto, irmão, o amor. Aí vai ler 133 de Salmo, o amor fraternal, cambão que são suave é que os irmãos vivem em união. Vai criar aquela ladainha toda. Aí no final do culto pode dar até abraço e choro e xalamanaia. E na vida real, todo mundo se mordendo na vida real. Mas de fachada vai ser assim, vai ser jogado tudo para debaixo do tapete. O falso amor, o amor fingido, a dissimulação, como é característica desses CCBistas. Pegou a visão? Até mais.